Amados irmãos e irmãs, queridos membros e associados do Apostolado da Oração, Juventude do MAC, querido Padre Luiz Henrique, zeloso sacerdote que cuida também dos nossos jovens. Nossas irmãs que hoje também farão a sua consagração no Apostolado da Oração, diletos radioouvintes que nos acompanham pela Rádio Imaculada, a voz da Diocese de Formosa. Querido povo de Deus, as leituras de hoje nos colocam diante de duas figuras muito fortes da história da salvação. O rei Davi de Israel e João Batista, o último profeta. Dois homens muito diferentes entre si, mas unidos por uma mesma realidade, um coração totalmente entregue a Deus. Na primeira leitura, o Eclesiástico nos apresenta Davi como aquele que de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Não é apenas um herói de guerra, é um homem de fé. Um homem que canta, que agradece, que organiza o culto, que coloca músicos diante do altar, que embeleza as festas, que reconhece que tudo vem de Deus. Davi enfrenta leões, ursos e gigantes, mas a sua maior força não está no braço, está no coração que confia no Senhor. Por isso o Salmo responde hoje: louvado seja Deus, meu Salvador. Já no Evangelho encontramos João Batista. Aqui não aparece como pregador do deserto, mas como mártir. Um homem que perde a vida porque teve coragem de dizer a verdade. João não negocia a consciência. Ele sabe que a palavra de Deus não se adapta aos caprichos do poder, nem aos desejos desordenados do coração humano. Herodes até reconhece que João é justo e santo. Gosta de ouvi-lo, mas não tem coragem de mudar de vida. Fica preso no próprio orgulho, preso ao medo do julgamento dos outros, à pressão do ambiente. E assim acontece o drama. Por causa de um juramento impensado, de um banquete, de uma dança e de uma vingança, um profeta é morto. Querido povo de Deus, aqui já temos uma primeira grande lição. Não basta admirar Jesus ou escutar a palavra dele. É preciso deixar-se converter pela sua palavra. Herodes escuta, mas não muda. João escuta a Deus e entrega a própria vida. Davi peca, cai, mas se arrepende e volta para Deus. Herodes se entristece, mas permanece no erro. A Sagrada Escritura de hoje nos pergunta diretamente: que tipo de coração nós estamos oferecendo a Deus? É uma pergunta interessante. Como nós estamos nos oferecendo a Deus? Inclusive você que nos acompanha. E é justamente aqui que entra, de modo bonito, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Quando falamos do coração de Jesus, não estamos falando apenas de um símbolo bonito. Estamos falando do amor concreto de Deus, de um coração que pulsa por nós, que sofre por nós, que se alegra conosco, que se entrega totalmente na cruz. O coração de Jesus é a resposta de Deus à dureza do coração dos homens. Davi
tinha um coração sensível a Deus. João Batista tinha um coração fiel até o martírio. Herodes tinha um coração dividido. E Jesus aqui, meus irmãos, nos oferece o seu próprio coração para curar nossas feridas, nossas dores, nossas preocupações. Na tradição da Igreja, especialmente a partir das revelações a Santa Margarida Maria Alacoque, na França, o Senhor fez conhecer as chamadas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, que muitos de vocês conhecem bem, especialmente os membros e associados do Apostolado da Oração. Primeira, eu lhes darei todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Leigo, casado, padre, diácono, religioso. Segunda, estabelecerei a paz nas famílias. Terceira, consolá-lo-eis em todas as suas aflições. Quarta, serei seu refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Quinta, derramarei abundâncias de graças, de bênçãos, sobre todos os seus empreendimentos, sobre os negócios, sobre os trabalhos. Sexta, os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Sétima, as almas tíbias, preguiçosas, se tornarão fervorosas. Oitava, as almas fervorosas subirão rapidamente a uma grande perfeição. Nona, abençoarei as casas onde a imagem do meu coração for exposta e venerada. Décima, darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. 11ª, as pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes gravados em meu coração. Por último, 12ª, a grande promessa. Àqueles que comungarem nas 9 primeiras sextas-feiras consecutivas, concederei a graça da perseverança final, ou seja, não vai perder-se no caminho. Vai buscar a unidade com Cristo até o fim. Assim, meus queridos irmãos, que promessas maravilhosas. Não são mágicas, são frutos de uma revelação viva em Jesus através de Santa Margarida Maria de Alacoque. A primeira sexta-feira do mês não é um rito vazio, é um caminho de conversão. É aprender mês após mês a colocar o nosso coração dentro do coração de Cristo. É deixar que Ele vá nos moldando, curando feridas, arrancando orgulhos, ensinando perdão, fortalecendo a fé. Aqui entra também a missão bonita do apostolado da oração. O apostolado não é apenas um grupo na paróquia, é uma espiritualidade por toda a igreja. É aprender a oferecer cada dia as alegrias, as dores, o trabalho, a doença, a família, tudo unido ao coração sacrossanto de Jesus. É transformar a vida cotidiana em oração. João Batista oferece a própria vida. Davi oferecia seus cânticos, suas vitórias e até suas quedas arrependidas. Nós oferecemos o que somos e o que temos. Às vezes pouco, às vezes cansados, às vezes feridos, mas tudo pode ser colocado
no altar do coração de Cristo. O apostolado da oração lembra à paróquia que rezar não é fugir do mundo, mas interceder pela conversão desse mundo nosso tão perverso e tão desafiador. Rezar pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, pelo Bispo, pelos sacerdotes, pelas vocações, pelas famílias, pelos doentes, pelos jovens, pelos governantes e pela paz. Em muitos lugares na diocese, o apostolado da oração está sendo renovado com a participação de jovens no apostolado. E nós precisamos buscar os jovens para este serviço do apostolado da oração. É ser dentro da comunidade, um coração que bate em sintonia com o coração de Jesus. Afinal, nós somos a igreja e o nosso lugar é aqui, é juntos, uns com os outros, no trabalho, na luta, mas a gente está aqui, na casa de Deus, para orar. E o martírio de São João Batista nos ensina algo fundamental. Amar Jesus não é apenas sentir coisas bonitas, é ter coragem. Ser cristão é ter coragem. O cristão não tem medo do diabo, não tem medo da morte, não tem medo das dificuldades, das doenças. Não, nós temos a coragem. Coragem de viver o Evangelho. Coragem de dizer a verdade com caridade. Coragem de não negociar a fé. Coragem de permanecer firmes quando isto custa. Coragem de ir até o último momento da vida, quando fecharmos os nossos olhos para este mundo, na grande esperança de abri-los no mundo eterno. Hoje nós talvez sejamos chamados ao martírio de sangue. Talvez não, mas somos chamados todos os dias ao martírio da fidelidade. Fidelidade no casamento, fidelidade na honestidade, o que não tem mais no Brasil, nesse meio nosso corrupto dessa república. Fidelidade na oração, fidelidade quando ninguém está olhando. Herodes perdeu João por medo da opinião dos convidados. Quantas vezes nós também perdemos a paz, a graça de Deus, por medo daquilo que os outros vão pensar da nossa vida. Mas o católico não deve nada da sua vida a ninguém. O cristão deve obediência a Deus. Nossa vida pertence a Deus. O que os outros vão falar de nós, isso não interessa. E o coração de Jesus nos convida a uma outra lógica, a lógica do amor que se entrega. Peçamos hoje 3 graças, muito concretas. Primeira, um coração como o coração do rei Davi, capaz de louvar, agradecer e se arrepender. Segundo, um coração como o de João Batista, fiel até o fim. Terceiro, um coração cada vez mais parecido com o de Jesus, manso, humilde, misericordioso e firme na verdade. Que o apostolado da oração continue sendo na nossa catedral e na nossa diocese uma chama viva da fé. Que a primeira sexta-feira não seja esquecida. Que nossas casas acolham o coração de Jesus. Que nossas famílias encontrem nele paz. Que nossos doentes encontrem consolo. Que nossos jovens, inclusive os nossos queridos e amados jovens do MAC, que vêm à missa na primeira sexta-feira, que vocês encontrem, meus filhos, o sentido da vida no coração de Jesus. Vocês é a alegria da igreja. Vocês poderiam estar escutando rock,
está lá mal vestido dentro de casa, vendo coisas que não prestam, fazendo as coisas às vezes erradas, mas vocês estão aqui no altar, conduzidos, guiados espiritualmente pelo Padre Luiz Henrique. Vocês estão aqui. Isso é muito bonito. Uma juventude que tem fé, que busca essa escolha de Jesus no coração. Que os nossos padres encontrem forças. Nosso clero é bom, mas nós precisamos rezar mais. O Padre Luiz reza por nós todos, que reza muito, mas os padres precisam rezar mais. Os sacerdotes precisam ter coragem de dizer: eu sou homem de Deus, eu fui escolhido para ser padre. É isso que precisa. Daí a gente precisa rezar muito pelos nossos sacerdotes. E que um dia, meus irmãos, sustentados por essas 12 promessas, possamos ouvir do próprio Senhor aquilo que João Batista e Davi já experimentaram na eternidade. Vinde, benditos de meu Pai. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Assim seja. Amém.